A saúde é o tema do programa Gente em Destaque de hoje. O fisioterapeuta Rodrigo Fortes é o nosso convidado e vai falar sobre o Núcleo de Reabilitação Coletiva Física e Psicossocial. Implantada há 6 anos, a clínica fica em Santa Branca e atende pessoas de todas as idades. Idealizado a partir da tese de mestrado de Rodrigo, o núcleo faz trabalhos de prevenção aos males do corpo, como a artrose. Mas não apenas isso. Há também atendimentos de psicólogos que tratam de temas como as drogas. Aos 35 anos, o Dr. Rodrigo Fortes é casado e tem uma filha. Ele se especializou neste tipo de programa de saúde há alguns anos. Na entrevista, o fisioterapeuta vai falar sobre assuntos como o uso do salto alto para mulheres, as dores de coluna e nos joelhos, e a acupuntura, método usado por ele para solucionar determinadas doenças. Bom, Dr. Rodrigo, obrigado pela sua participação no nosso programa. A gente vai abordar vários assuntos relacionados à fisioterapia, à sua carreira. Vamos começar falando um pouquinho dos principais problemas que atingem as pessoas relacionados a articulações, joelhos. Como é que as pessoas... Tem algum modo de se prevenir ou de evitar esses problemas, como a artrose, por exemplo? Existem... Primeiro eu que agradeço, o convite de vocês. É com muito prazer que a gente traz informação sempre para as pessoas. Só há a possibilidade da prevenção a partir da informação. E existem algumas alterações que acontecem no corpo humano que são alterações naturais da vida. Se pegarmos a falar da osteoartrose, ou da conhecida como artrose, a gente pode fazer uma analogia com os pneus de um carro. Se você tem um carro que ele está 0 km hoje, os pneus estão íntegros, os amortecedores, você começa a usar o carro, depois de 50 mil quilômetros, obviamente o pneu tem que estar careca. Vai acontecer, isso é natural. Mas há alguma coisa de errado com esse carro? Não, é um processo natural. As articulações, elas se desgastam assim como o pneu do carro. Você vai usando, as engrenagens vão se movimentando, aquilo vai se degradando, e há um desgaste que a gente diz que é normal, a gente trata como normal. A partir do momento que esse desgaste é mais acentuado do que a idade que a pessoa tem, então ela está fora daquele padrão de desgaste, aí nós temos as dores, a presença das dores, as inflamações, as articulações, em virtude dessa artrose, desse desgaste mais acelerado. Existem algumas atitudes de vida que podem minimizar essas consequências, fazer que você tenha um desgaste, mas que não necessariamente você tenha dor presente naquele desgaste. Aí sim existem formas preventivas da gente tentar evitar isso ao longo do tempo. O desgaste é uma coisa natural, então? O desgaste, ele faz parte do processo de envelhecimento versus o uso, A gente vai envelhecendo e vai usando, a gente vai se movimentando e as peças são mecânicas, as articulações são engrenagens mecânicas puras. Uma friccionando, raspando na outra, é lógico que com o tempo você vai apresentar esses sinais de desgaste, de degeneração, principalmente das cartilagens que recobrem a cabeça dos ossos. Isso vai acontecer. Dependendo do que eu fizer, vai acontecer mais. Dependendo dos hábitos que eu tiver ao longo da minha vida, vai acontecer menos. Se eu tiver cuidados, se eu me consultar com profissionais assim que eu tiver o problema, se eu, quando tiver uma lesão numa cartilagem, numa articulação, fizer uma fisioterapia bem feita, uma recuperação, uma reabilitação bem feita, respeitando todos os estágios da recuperação, até que eu esteja funcionalmente recuperado, podendo executar as minhas atividades do dia a dia sem sentir aquela dor, sem me atrapalhar, eu vou conseguir frear esse processo e ao longo do tempo eu vou envelhecer de uma forma que a gente diz que é natural, A gente acaba aceitando como natural. E como é que se dá um tratamento desse tipo? Um pouquinho antes da gente começar aqui a gravação, o senhor estava dando uma aula aqui de como é que se faz um tratamento bem feito, acompanhamento, o dia a dia da pessoa. Como é que se deve fazer um tratamento para a pessoa, vamos supor, depois não ter uma recaída, por exemplo, ou voltar às dores de novo? A primeira coisa que a gente poderia abordar, que é extremamente importante, Rodrigo, é que a dor, ela não é ruim. A dor ela não é minha inimiga.
A dor, na realidade, ela é um sinal de alerta que o nosso corpo dá para a gente. A primeira abordagem que eu poderia colocar é as pessoas aprenderem a respeitar suas dores, não temer as suas dores, mas respeitar. A partir do momento que eu tenho um processo de dor no meu joelho, na minha coluna, no meu ombro, seja onde for, aquela dor necessita ser pesquisada. Se eu tenho esse incômodo e ele está ali dentro de mim há 4, 5, 6, 7 dias e não cessou, ele não vai cessar mais sozinho. Ele necessitará de um tratamento. Procurar um tratamento, diagnosticar uma dor na articulação da forma adequada, primeiramente. Verificar a necessidade de se tomar medicamento para poder aliviar aquele quadro inicial de dor, aquela fase onde a pessoa ainda está naquela zona de desespero. A medicação serve para isso. Iniciar mais do que rápido o processo de fisioterapia, de reabilitação, procurando um bom fisioterapeuta, uma boa clínica. Independente de estar tomando medicação ou não, é necessário fazer o tratamento concomitante, associado. O trabalho do fisioterapeuta associado ao trabalho do médico, que são duas especialidades diferentes. As pessoas acabam que elas confundem o que é um fisioterapeuta e o que é um médico. São duas especialidades diferentes. O médico ele tem como recurso na mão dele as medicações ou a cirurgia. E ele trata das dores ortopédicas, nesse exemplo que eu estou dando, com um médico especialista em ortopedia. O fisioterapeuta, especialista em ortopedia, ele trata a mesma doença, ele entende da mesma doença. O que diferencia ele do médico é a ferramenta que ele vai usar para tratar aquela doença. Mas os dois são de extrema importância para a recuperação, de uma forma moderna. Trabalharem junto na etapa do controle da dor. Se eu controlei a dor, eu vou para a segunda etapa, que é a cicatrização, e depois eu vou corrigir a disfunção mecânica que gerou aquela dor na coluna. Se você tem uma dor na coluna, geralmente é por desvio de postura. Ou a coluna entorta para um lado, ou entorta para um lado, ou entorta para frente, e acaba comprimindo o nervo, esse posicionamento errado dela. Na terceira etapa, você corrige essa disfunção mecânica e reinsere o indivíduo na sociedade, funcionalmente. A artrose tem alguma coisa a ver com bico de papagaio, ou com esporão, ou com joanete? Tem. A partir do momento que você tem a instalação do desgaste, se você não tomar algumas medidas que possam frear esse desgaste, limpar aquele processo inflamatório que acontece dentro daquela articulação, se você não fizer assim, a agressão ela vai continuar constante. A cada dia, o processo inflamatório vai ficando pior. Por uma falha ou não, a gente não entende ainda muito bem, o nosso organismo começa a ditar a necessidade de fixar cálcio naquela região. Ele começa a mandar uma quantidade muito grande via corrente sanguínea de moléculas de cálcio para aquela região onde está acontecendo a agressão, onde tem o processo inflamatório. O cálcio vai se acumulando e vai formando um bico de osso. Se for na coluna, usualmente se conhece como bico de papagaio, pelo formato do bico de um papagaio que fica no canto da vértebra. E aquele bico pode encostar no nervo e fazer o nervo inflamar. Ele foi gerado pela artrose. A mesma coisa acontece no joanete, a mesma coisa acontece no esporão. São o mesmo tipo de inflamação. Isso, o mecanismo que vai gerar aquela calcificação é o mesmo, é o processo inflamatório. O que vai mudar é que, assim, de forma leiga, se estipulou, se for no calcanhar é esporão, porque parece uma espora, se for no dedão é joanete, se for na coluna é bico de papagaio. Na realidade, todas essas anormalidades a gente chama de osteofitose, é o nome dela. Então elas têm o mesmo nome e o mecanismo que elas são geradas é o mesmo. E a artrose, com essas consequências aí que o senhor disse, é o principal problema em geral das pessoas em se tratando de fisioterapia ou tem piores? A artrose é a maior causa de dor hoje em dia e eu posso te dizer que é em função dos hábitos modernos, entre aspas, de vida. E esses hábitos, eles levam em consideração longos períodos de trabalho. As pessoas estão envelhecendo mais, elas estão avançando na vida. Antigamente morria-se antes, hoje os óbitos são muito mais lá na frente, a gente vive mais tempo. Ou seja, a gente tem mais tempo para se desgastar, para se degenerar. Obviamente, nós vamos encontrar mais pessoas com artrose.
O fato de viver mais e não se cuidar tão bem, e os tratamentos ficando muito mecanizados, as pessoas não recorrem mais a tratamento, porque às vezes não acreditam mais que o tratamento pode devolvê-lo. Começam a associar o seu mal à velhice. Estou ficando velho, por isso que é dor. Não. Existe uma diferença que é muito clara e que tem que ficar clara na cabeça das pessoas. Uma coisa é envelhecer, outra coisa é adoecer. E não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Você pode envelhecer, é claro que eu fico muito mais propício de desenvolver doenças em função do excesso de uso dos meus órgãos, do tempo de uso, das articulações, mas não necessariamente eu tenha que desenvolver todas as doenças e todos os males. Isso não pode ser justificado em função da minha idade. Até porque eu tenho pacientes, eu tenho amigos, eu tenho um amigo que tem 68 anos de idade, que corre 12 quilômetros, dia sim, dia não, faz musculação todos os dias, nada. Às vezes eu sinto vergonha, pela idade que ele tem, mas se todo mundo envelhece... Mas ele não tem exatamente porque ele faz exercícios diariamente. Ele se cuida. Eu sempre uso um exemplo muito interessante. Então eu vou usar esse exemplo com você. Vamos supor que no ano de 1979, nós dois, naquela época, resolvemos comprar uma Brasília. Vamos falar no 79 para dar uma distância bem grande para o dia de hoje, né? Nós dois compramos um veículo lá. Aí você pega o seu carro e você vai na missa de domingo, vai na casa da sua sogra, você usa ele numa boa no final de semana, fazer uma comprinha, lava ele direitinho, troca o óleo, põe gasolina boa. E eu peguei o meu carro para fazer transporte. Suponho que eu era taxista. Eu levo papagaio e periquito, gente, vou na estrada de barro, de terra, ando uma média de 150 quilômetros todos os dias. O tempo passou. Os dois envelheceram, eu e você, o meu carro e o seu. Aí eu te pergunto, hoje, qual carro está melhor, o meu ou o seu? O meu. O seu. Aí eu te pergunto, por que o seu não está doente se ele é velho? Por que o meu está doente? Não é pelo tempo de uso do meu carro, é pela forma com que eu usei o meu carro. É lógico, e eu vou deixar claro, ninguém com 80 anos vai ter uma saúde melhor que alguém de 18, pelo tempo de uso. Mas não se pode dizer que o de 80 não funciona mais por causa da idade. Ele funciona sim. Você pode pegar o seu carro, se você quiser ir para a Bahia com ele, você vai. Mas você vai a 80 por hora, você para no posto, deixa esfriar o motor, né? Você chega lá. Tem que ir cuidando. Cuidando. Você vai fazer com que ele faça, no dia a dia, exigir dele ações que condigam com a idade dele. Se eu quiser pegar uma pessoa de 60 anos e falar assim, vamos fazer um Ironman, você vai ficar 17 horas fazendo exercício, o cara vai morrer, não tem jeito, mas dá para correr uma São Silvestre. O senhor falou agora há pouco sobre hábitos modernos, né, que as pessoas têm nesses tempos. As pessoas jovens, por exemplo, como lidar com a postura para não prejudicar a coluna, por exemplo, como se sentar corretamente, como andar corretamente? As pessoas que ficam muito tempo sentadas, como é que pode prejudicar o corpo? Essa é uma questão interessante. Primeiro que o corpo humano, ele é movimento dependente. As nossas articulações, elas são extremamente móveis. Elas giram, vão para cima, para trás, o ombro vai lá atrás, o joelho dobra aqui em cima. E essas mobilidades, essas flexibilidades, elas têm de ser preservadas usando. O corpo humano ele só se preserva quando você efetua a movimentação. O corpo humano ele se destrói muito rapidamente quando você deixa de fazer movimento. O fato de se movimentar menos aumenta a degradação, a destruição do corpo humano se dá numa velocidade muito maior. Tanto das articulações, quanto a perda de musculatura, quanto a deficiência de órgãos importantes do sistema cardiovascular, como o coração, respiração, circulação, ficam muito debilitados com a ausência do movimento. O mundo moderno impõe o sedentarismo. O trabalho que 20 pessoas faziam manualmente, o toque de um computador faz 20 robôs fazerem numa linha de produção de uma montadora. Vamos exemplificar assim.
Eu fazia muito mais movimento do que a minha filha faz hoje. Minha filha tem 4 anos. Eu fazia muito mais movimento do que ela. Eu ia à escola de bicicleta, voltava de bicicleta, ela vai de carro. Eu brincava na rua, ela não brinca. Ela tem televisão no quarto, eu não tinha. Videogame eu vinha ter com 12, 13 anos de idade. A vida era muito mais movimento no passado do que é hoje. E você há de concordar comigo que a modernidade é que impõe isso, a violência é que impõe isso. Então as mudanças do mundo moderno estão impondo um novo padrão de movimentação. E como é que as pessoas precisam se adaptar para não sofrerem desses problemas de coluna, de joelhos? Eu tenho verificado e tenho comigo que no mundo moderno, as pessoas mais jovens da nossa idade, assim, 30, 40 anos de idade, elas estão sendo educadas com um hábito diferente, com o hábito de não fumar, com o hábito de cuidar da alimentação, com o hábito de praticar o exercício. A própria política pública ela tem mudado, né? Equipamentos públicos são criados hoje em dia com o objetivo de estimular. Vamos supor, uma cidade que só tem morro, como Santa Branca. Vamos citar Santa Branca porque eu tenho uma história profissional e a gente vai falar sobre isso ainda, e tenho um carinho enorme pela cidade, que me acolhe tão bem até hoje. Santa Branca só tem morro. Como é que você vai estimular um indivíduo a fazer uma caminhada numa cidade que só tem morro? Ele desce o morro, já chega cansado embaixo. Ele vai andar, como é que ele sobe? O fato de subir e descer vai machucar o joelho e a coluna. Se ele vai andar para preservar o joelho e a coluna, o fato de descer e subir vai machucar o joelho e a coluna. As políticas públicas têm mudado, equipamentos públicos são criados, parques, lugares para fazer exercício, e cada vez mais isso tem que ser estimulado, principalmente por nós, profissionais de saúde, não profissionais da doença. Infelizmente, hoje em dia nós somos profissionais que tratam doença e não profissionais que previnem e mantêm a saúde. É importante que as pessoas mudem seus hábitos e se conscientizar assim, que a minha saúde diz respeito a mim. A sua saúde depende daquilo que você faz. A nossa saúde, a partir dos 50, 60 anos, ela será reflexo de tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu deixei de fazer ao longo da minha vida, principalmente dos 20 até os 50 anos. Tudo aquilo que eu fizer nesse intervalo vai repercutir na qualidade de vida que eu terei a partir dos 50 anos de idade. E como é que as pessoas podem melhorar esse tipo de vida? Por exemplo, as mulheres que usam salto alto, as mulheres que trabalham o dia inteiro sentadas com salto alto, por exemplo. O que é recomendado fazer? O que você pode fazer, se você não tem aquela 1 hora para você fazer, tenta fracionar. Então vai na padaria a pé, já vai levar uns 10 minutos, você já tem 10 minutos de atividade naquele dia. Você vai voltar de ônibus para casa, desce um ponto antes, você já vai caminhar mais uns 8 minutos, somado com aqueles 10 você já tem 18.